nosso Pode Sim. Eu sou Carlos Luiz, esse é o nosso programa número 0, em que nós vamos apresentar para vocês o que é o Grupo Marcos e como vai ser os nossos encontros. Bom, pessoal, eu sou o Daniel, vou estar com vocês aí gravando o programa, que vai ser semanal, e vai ser muito bom estar em contato com vocês. Oi, gente, eu sou a Priscila, tudo bem? Nós estamos aqui, vamos tentar dar o melhor da gente e gostaríamos da participação de vocês também. Bem, hoje a gente vai apresentar como é que vai ser o nosso programa, tá certo? Vamos aqui começar explicando muito rapidamente o que é o Grupo Marcos. Daniel, o que é o tal do Grupo Marcos? É um conjunto de discípulos do Eurípides Barçanufo, de encarnados e desencarnados, que tem por objetivo orientar a mediunidade de jovens, jovens que vão exercer missões, ou jovens que têm mediunidade. E esse é o principal objetivo do grupo. Ok. Priscila, o que é o Grupo Marcos? Bem, o Grupo Marcos como o Daniel falou, né, no caso, é a junção de encarnados e desencarnados com o intuito de fazer o bem, de tentar ajudar o próximo e se ajudar também. É isso, então, de autoconhecimento, de crescimento espiritual. Quem busca o crescimento espiritual. Ok. Como é que eu vou definir o Grupo Marcos? O Grupo Marcos somos nós. É um grupo de pessoas que têm interesse em trabalhar muito com a codificação, com a mediunidade. Talvez, acima de tudo, seja um espaço em que o jovem vai poder conhecer a mediunidade e conhecer Allan Kardec, né? Conhecer a mediunidade segundo Allan Kardec. O nome Marcos vem de onde, Priscila? Porque o Eurípides Barçanufo teve uma encarnação que ele foi chamado de Marcos. Então, por conta disso, a gente preferiu colocar o nome de Marcos. Ok, uma homenagem a essa encarnação de Eurípides, que foi na época do Cristo, né? E ele muito jovem, era um essênio e encontra com Cristo. Na verdade, o Cristo faz uma visita ao grupo desse grupo específico dos essênios e daí em diante ele se torna cristão. Quem quiser conhecer essa história está no livro A Grande Espera, que eu indico, é um livro extremamente interessante e Marcos é o personagem do livro. É um livro psicografado pela Corina Novellini e a história é contada pelo próprio Eurípides. Então é o Eurípides no plano espiritual contando a história da sua encarnação na época do Cristo, né, enquanto um essênio e depois seguidor do Cristo, que se chamava Marcos. Vamos falar um pouco hoje como será o nosso programa, o que é que vai se caracterizar. Uma das coisas que nós vamos fazer aqui nesse programa semanal é estudar bastante a codificação. A nossa preocupação é em colocar a codificação, mas de uma maneira atual. É importante, acima de tudo, a gente entender que a codificação, que o Espiritismo tem muito a nos dizer sobre as nossas questões pessoais, sobre as nossas angústias, sobre os problemas sociais, sobre os nossos conflitos familiares e etc, etc. Então, talvez o objetivo maior da nossa conversa é justamente mostrar como a codificação ela nos ajuda a entender a nossa vida. Seria legal falar assim, o que seria a codificação para quem não tem, no caso, né, o conhecimento ainda nesse assunto. A codificação são as obras escritas, na verdade, organizadas por Kardec. Não é ele que são perguntas, no caso, feitas a espíritos, né? E o Kardec teve aquele cuidado de analisar quais eram essas respostas que eles davam corretas, né? Assim, segundo a lei de Deus. E então ele organizou várias coisas e são vários livros feitos nesse estilo, é a codificação. Exatamente. Quais são os livros? Vamos aqui rapidamente para quem não conhece, né? Como falou a Priscila. O Livro dos Espíritos, o primeiro. O segundo, os Livros dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O
quarto, o céu e o inferno, segundo o Espiritismo. O quinto, a Gênese. Eu vou falar rapidamente um pouco de cada um desses livros só para a gente se situar, né? O Livro dos Espíritos, que talvez seja o mais importante do ponto de vista de compreensão do que é o Espiritismo, é um livro de perguntas e respostas, 1018 perguntas e respostas, alguns 1019 que teve um problema na tradução, mas enfim, os livros são iguais em termos de conteúdo, e ali Kardec vai conversar com os espíritos. E vai lançar um milhar de questões, 1000 e tantas questões, perguntando sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre a justiça de Deus, sobre a vida em outros mundos, sobre a mediunidade, o contato com os espíritos e etc, etc. Esse livro, se a gente tivesse aqui falar de um livro, é o núcleo do Espiritismo, né? Ali Kardec aborda todas essas questões. A gente pode dizer que, em certa medida, os outros 4 livros, né, que foram 5 livros da codificação, são desenvolvimento do Livro dos Espíritos. Então, se você não conhece nada de Espiritismo e quer conhecer, o Livro dos Espíritos é o livro indicado, né? O livro é o livro onde a gente deve começar e continuar, porque ao longo do tempo a gente vai entendendo melhor as respostas. É um livro que não precisa obrigatoriamente ser lido na sequência. Você pode simplesmente fazer sua pesquisa e ver quais os assuntos lhe interessam mais e pesquisar. Por exemplo, lá Kardec fala de anjos e demônios, né? O que é isso segundo os espíritos? Então você já pode ir nesse tópico entender. Existe demônio? Não existe? Existe anjo? Não existe? Enfim. Fala também do anjo da guarda, etc, etc. Então, esse é o Livro dos Espíritos. É o livro que nós indicamos para quem quiser começar a estudar o Espiritismo. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, que tem um subtítulo interessante, né? Que é o Livro dos Médiuns, ou Manual dos Evocadores. O que é isso? É Kardec nos ensinando a evocar ou a dialogar com os espíritos. Alguns vão dizer, mas não é proibido evocar os espíritos? Bem, pode ser proibido em alguma religião aí que não entenda de espiritismo. No espiritismo não, nós podemos conversar e podemos inclusive evocar os espíritos como Allan Kardec fazia e ensinava, né? Eu vou ler aqui, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores, ou dos Médiuns e dos Evocadores. Aí são as traduções. Enfim, o Livro dos Médiuns vai mostrar em detalhe cada tipo de mediunidade, como é que você reconhece que você é médium, o que é obsessão, como lidar com a obsessão. Acima de tudo, é um livro que vai nos ensinar a ter uma vivência mediúnica saudável. Fala sobre anjo da guarda também, não é? Fala sobre os guias protetores, né? Vai falar, enfim, vai falar como a gente deve se conduzir enquanto médium. É um livro que realmente ensina, é um livro mais detalhado, é um livro um pouco mais técnico, porque vai mostrar na prática como é que eu organizo uma reunião mediúnica, como é que eu sei que eu sou médium, que tipo de mediunidade eu tenho. Mas minha mediunidade, eu sei tudo que o Espírito está falando. Kardec vai dizer, é um tipo de mediunidade consciente. O fulano já, o Espírito fala, ele não lembra de nada, é outro tipo de mediunidade. Mediunidade de efeitos físicos são extremamente interessantes, a gente vai ter muito programa sobre isso. Quem sabe a gente não consegue fazer algumas experiências, né? Olha. Estamos lendo o Livro dos Médiuns, né? Os amigos espirituais em alguma hora vão nos ajudar a entender melhor o assunto, sem sombra de dúvida. Esse é o segundo livro. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec pega os ensinos do Cristo, os ensinos práticos, os ensinos que servem para a nossa vida, faz um estudo deles e pede para que os espíritos superiores comentem. Olha que coisa surpreendente. E é curioso que alguns amigos do Cristo, né, que conviveram com ele lá na época, que presenciaram, vêm comentar passagens do Cristo, né? O que a gente pode entender como, por exemplo, as mensagens de Lázaro, né, que era irmão de Marta e de Maria e que eram amigos do Cristo. O Cristo frequentava a casa deles e etc. E como diz o Evangelho, o ressuscitou dos mortos. Depois a gente outro dia fala que na verdade não foi exatamente uma ressurreição, mas o sujeito estava enterrado e já estava fedendo, segundo dizem. E Jesus tirou ele do túmulo. Enfim, então é muito curioso, e nós vamos ver outros espíritos, como Santo Agostinho, um espírito muito querido nosso, né, nosso do movimento, pelo tanto que ele já fez por nós,
vai comentar. Então é interessante que Kardec pega as passagens dos ensinamentos morais do Cristo e os espíritos evoluídos que tiveram várias encarnações, né, ao longo da história, mas que tiveram uma ligação profunda com o Cristo, vem nos explicar o que é que o Cristo queria dizer com aquilo ali. Então tem mensagem de profetas hebreus, tem mensagem de pessoas da época do Cristo, tem mensagem de outros grandes espíritos evoluídos ao longo do tempo, tem mensagens do fundador da homeopatia. Então, de acordo com o tema, vem um espírito evoluído, mas daquela área. Então é muito interessante porque a gente vai ter acesso às reflexões do Cristo comentadas por espíritos muito evoluídos, né? Tem mensagem do apóstolo Paulo, então a gente vai ver mensagem, e tem mensagem do próprio Cristo, né? E é muito interessante o Cristo comentando, né? Desenvolvendo as ideias que ele deixou quando encarnado. Que coisa linda, né? Teremos, né, com certeza a oportunidade de falar um pouco mais dessa obra e etc, etc. Quem sabe a gente faz até um programa sobre cada uma dessas obras, né, tentando situar um pouco. Fica aí a ideia que surgiu agora. Depois do Evangelho nós temos o Céu e o Inferno, que é um livro fantástico, né? Um livro absolutamente empolgante, sem querer, né, defender nenhuma parte do livro, mas a segunda parte é muito mais interessante, né? Na minha opinião, é mais legal, né? Você tem alguma experiênciazinha da segunda parte que queira contar pra gente? Alguma coisa que... A segunda parte, ele diz exemplos, né, de comunicações de espíritos e de vários tipos de espíritos. Daqueles que desencarnaram bem, quer dizer que quando desencarnaram viram coisas boas, pessoas amigas ali. Daqueles medianos, né, que ainda estão querendo se recuperar ainda. E daqueles outros inferiores. Eu achei muito legal, né? Os inferiores também falam o que é que eles passam, né, depois que desencarnam, né? Então são vários exemplos, e isso aos pouquinhos vai mudando a gente, vai deixando a gente melhor. O que eu acho mais legal nesse livro é o seguinte, é porque as religiões sempre discutiram, né? Tem céu, tem inferno, vai pra onde, como é que fica? E é uma discussão que não tem fim, porque cada um tem uma opinião e fica por isso mesmo. O que Kardec faz? Na primeira parte ele discute essas teorias, mas na segunda é como se ele dissesse, vamos parar de discutir e vamos ver. Em vez de eu estar dizendo que o espírito está no lugar, vamos chamar ele aqui e perguntar, meu amigo, como é que você está? Me conte, né? O que é que você está passando, né? Então, Kardec muitas vezes ele pega, por exemplo, a vida do indivíduo. Fulano viveu de farra, era conhecido aqui em Paris porque vivia na farra e morreu num acidente de carruagem voltando da farra. Ele sempre tem a preocupação de explicar como foi um pouquinho a vida da pessoa. Né? Aí ele chega e diz, vamos chamar o fulano agora. Fulano, como é que você está, meu amigo? Me conte aí. Tá bem, tá mal? E aí vai fazer uma entrevista com o espírito. O fulano de tal foi uma pessoa abnegada, mesmo pobre, ajudava os outros, etc, etc. Como é que ele tá? Fulano, me conta aí, como é que você tá? Tá maravilha, tá ótimo. Se eu soubesse que era bom, se eu tinha feito, era mais. Então, é interessante porque Kardec vai sair da discussão teórica, simplesmente, vai pra prática. E vai pra prática. Meu amigo, me conte. Fulano se matou. Uns dizem que quem se mata não tem mais jeito, outros não sei o que e tal. Vamos conversar com fulano. Fulano, você se matou, como é que você tá? Me conta. Me explica aqui a sua situação. Então, é interessante porque a gente sai do achismo e vai para a investigação objetiva. Daí o título Céu e Inferno, segundo o Espiritismo, quer dizer, porque o céu e o inferno significa as opiniões, né? Geral, morreu, vai para um lugar bom, vai para o céu, para o lugar ruim está no inferno. E aí diz o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Como é segundo o Espiritismo, é segundo as investigações espíritas, e quem permite fazer isso é a mediunidade. Então é um livro também que eu acho muito empolgante. Você pode começar pela segunda parte, não há nenhum problema. Só tem um probleminha que eu tive ao ler esse livro, que eu tenho que confessar. Que foi? É um misto de inveja com querer morrer. Quando eu vejo a comunicação dos espíritos felizes, eu digo, meu Deus, se eu soubesse que eu tinha isso, eu queria morrer agora. Que é maravilhoso. Aí só em tu querer morrer, tu já não ia mais pra esse Aí vem a outra reflexão, diz, não, mas isso aí só tem, a primeira empolgação eu quero, né? Depois você diz, mas quanto custa? Bota a mão no bolso, olha, não, ainda não dá, eu tenho que fazer mais coisas. Quer dizer, se eu quiser estar numa situação feliz como a deles, eu tenho que fazer o esforço que eles fizeram.
E aí, a gente estava lá no céu e volta de novo os pés no chão, né? Calma, eu vou conquistar isso porque sou filho de Deus, mas eu tenho que conquistar. Então, essa situação maravilhosa que eu quero para mim, eu só vou conquistar se eu fizer a minha parte. E aí a gente vai depois conversar qual é a parte de cada um de nós, que é o famoso planejamento, né? Reencarnatório. Aí a gente vai ter vários programas sobre isso, né? Temos pessoas no grupo que estão estudando bastante sobre o assunto, e etc, e etc. E o último livro, a Gênese, que é um livro que tem extremamente interessante e que aborda assuntos um pouco mais variados. Eu vou falar só de alguns. Primeiro, o título. Kardec vai pegar um outro assunto em que também tem uma confusão danada, né? Como é que surgiu a Terra? Porque na época de Kardec, hoje menos, mas na época de Kardec havia muita história, né, de Deus criou o mundo em 6 dias e tal. Kardec vai discutir isso, né? Nada melhor do que conversar com os espíritos. Kardec vai mostrar as teorias científicas da época e, a partir disso, ele vai começar a conversar com os espíritos. Mas foi isso mesmo? Né? Deus fez o mundo em 6 dias. Mas a gente tem fóssil, tem, né, as camadas geológicas não se formaram, né, num dia para o outro. Kardec vai discutir tudo isso. Então é uma discussão bem interessante. Além disso, ele vai discutir o problema do bem e do mal, o mal existe, não existe, qual é a origem do mal, e etc, etc. Vai aprofundar um pouco isso e vai depois falar do universo, né? Que é o que ele vai chamar de astronomia geral. O espaço, o tempo, são questões hoje que a física discute até hoje, né? O espaço é finito, é infinito, como entender o que é infinito? São questões que muitas vezes a gente ainda não consegue, né? Outro dia eu vi um programa, né, da BBC, lá de Londres, que ele pegava os grandes cientistas e pediam que ele explicasse o que é o infinito. E é interessante que o programa era assim, entrevista um grande cientista e com criança. E foi bem bolado, porque a gente vê que as explicações são muito parecidas, porque na verdade ninguém sabe de nada. Porque é difícil pra gente, pra todos nós, né? O que é o infinito? Mas acaba e depois, né? Então, fica uma discussão. Kardec já toca nesse assunto também de uma maneira extremamente interessante. Depois, Kardec vai tocar num outro assunto que, voltando para o Novo Testamento. E é importante entender, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai estudar a moral do Cristo, a orientação para a vida. Kardec é muito prático, né? No melhor sentido do termo. O que é que Jesus ensinou que serve para a minha vida? O mais objetivo. Depois ele vai tratar de um outro assunto, na Gênesis, que são os milagres do Cristo. Jesus curou, não curou, Jesus fez milagre, não fez milagre. E ele vai pegar as curas do Evangelho, né? Vai pegar as desobsessões do Evangelho, né? Numa linguagem de hoje, o lidar com os espíritos inferiores e obsessores, e vai começar a explicar isso, né? Mostrando, né? Vai falar da estrela dos reis magos que visitaram Jesus, vai falar de uma série de situações. Ele vai pegar várias situações do Evangelho e vai estudar. Agora ele não vai estudar só a parte prática da conduta, ele vai estudar os fenômenos que Jesus viveu, os fenômenos que Jesus realizou. Foi Jesus? É lenda? É possível realizar hoje? Ele vai fazer esse estudo. Observe que ele vai fazer esse estudo com base no livro dos médiuns que ele publicou antes, né? Foi fenômeno mediúnico ou não foi? O que é que ele fez e o que é que ele não fez? E aí ele vai falar das curas dos leprosos, enfim, vai estudar o Evangelho, várias coisas, das predições, né? É possível ver o futuro? Olha que coisa legal. É possível ver o futuro? É um tema muito ousado, né? É um tema que a física hoje está, né? É possível viajar no tempo? Kardec não vai fazer essa questão falando do passado, mas vai falar do futuro. É possível saber o que vai acontecer na Terra daqui a 1000 anos? Porque no Novo Testamento tem um livro chamado Apocalipse. Que Apocalipse significa revelação. Revelação do futuro. É possível, então, alguém falar do futuro? Como? Como é que explica isso? É mágica? É milagre? A gente sabe que Kardec sem nenhuma agressividade, mas no melhor sentido, ele é um inimigo da superstição e da crendice.
Kardec é o sujeito que vai dizer, vamos provar, vamos estudar. Ele foi um grande pesquisador. Na verdade, né? Porque ele desencarnou, não quer dizer que ele morreu, né? Ele continua vivo em espírito, né? Mas assim, então, um grande pesquisador. Até seria uma frustração, né? Kardec prova a imortalidade e ele morre, né? Então fica um negócio bem triste, né? Ele prova que ninguém morre e ele morre. É covardia, né? Exatamente. Então aí, outro dia também a gente vai poder falar um pouco disso, da Gênese, do futuro, né? Como Kardec lidou com tudo isso. Tem mensagens interessantíssimas. Aí Kardec vai conversar com quem, né? Com quem tem do assunto. Kardec vai conversar com Galileu, que foi um grande cientista. Kardec vai conversar com grandes astrônomos, desencarnados, obviamente, né? E dizer assim, olha, você que foi bom nisso na Terra, né? Continua estudando, ajuda a gente a entender essa história. Ajuda a gente a entender o que é infinito. Ajuda a gente a entender se é possível o espírito, de determinada maneira, ver o que vai acontecer com a humanidade. Agora, é interessante falar, abrir só um parêntese aqui, porque às vezes a gente pode pensar, meu Deus, como Kardec tinha acesso a todos esses espíritos assim, também legais, assim, né, e tal. Mas no caso era a intenção boa que ele tinha, não é isso? Que aí chamava os espíritos bons porque ele tinha uma boa intenção de tentar ajudar a humanidade a entender as coisas, não é isso? Por isso que eles vinham, né? A boa intenção e uma outra coisa que a gente falou, planejamento reencarnatório. Quer dizer, se está no planejamento reencarnatório de Kardec ele estruturar o espiritismo e fazer essas pesquisas, é óbvio que ele combinou com esses espíritos antes de vir, quer dizer, é um compromisso espiritual de todo o grupo antes de Kardec nascer, porque seria ridículo. Kardec vai pesquisar e não tem espírito, só, né, não tem espíritos capazes de responder, então não adiantava. Então, com certeza a intenção dele, a moral dele, mas também, quer dizer, que está ligado ao planejamento reencarnatório dele. Se ele vem fazer uma pesquisa sobre a moral do Cristo, não uma pesquisa só dele, mas uma pesquisa de diálogo com os espíritos, só tem sentido se espíritos que realmente conhecem o assunto for lá responder, porque senão não tem sentido. Como é que eu vou fazer um trabalho de entrevista se eu não tenho um entrevistado? Porque o que Kardec fazia era entrevista. Meu amigo, me explica isso aqui. Não, mas isso aqui não está claro. Não, mostra de novo. Não entendi não, dá para escrever de novo? Quer dizer, é uma entrevista, é uma pesquisa. Então, com certeza faz parte do planejamento dele abordar essas questões e ter todo esse suporte espiritual. Nós vamos ter o mesmo suporte espiritual que Kardec? Não. O nosso planejamento é outro. Nós vamos ter o suporte espiritual, graças a Deus temos, da nossa missão reencarnatória. Então, por exemplo, nós estamos gravando aqui o podcast e cada programa desse vai vir um amigo espiritual comentar o tema, através da psicofonia. Vocês vão ouvir aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, no final sempre uma mensagem do amigo espiritual. Por quê? Porque faz parte do planejamento reencarnatório do nosso grupo, esse trabalho, e que esses amigos espirituais venham ajudar a gente a aprofundar a compreensão do tema e, quem sabe, ajudar vocês a não ter medo de espíritos, né? Se é que alguém tem, né? Mas pode ser que um tenha ou outro. De repente você estando em casa com as luzes acesas, né? Com meio-dia, escutando a voz de um espírito, pode ser que passe o medo, né? E vai passando o medo e já é uma educação mediúnica. Então, tudo tem a ver com planejamento reencarnatório. Quer dizer, se nós estamos realizando o nosso planejamento reencarnatório, os amigos espirituais vinculados a esse planejamento, com certeza estão ali para nos ajudar. E uma coisa importante falar é que a gente pode saber o nosso planejamento reencarnatório, que depois a gente vai até aprofundar mais o assunto, não é isso? Eu diria que a gente não só pode, mas talvez a gente até deva, né? Porque já que veio fazer, melhor saber. É mais fácil de acertar, né? Mais fácil de acertar, né? É o rumo da vida, assim. Não cair nas tentações de fazer outras coisas por vaidade, né? Quando a gente tinha todo um planejamento bonito, é como se Kardec sabia o planejamento reencarnatório dele. Quando os espíritos começam a se comunicar, antes de ter livro dos espíritos, os espíritos já dizem, seu planejamento reencarnatório é esse. Para quê? Porque ele podia fazer outra coisa. Ele era um intelectual, ele escrevia, ele fazia isso. E tem muita
muita gente que faz, né? Isso, assim, que na verdade escolhe outra coisa e tem aquela sensação de que não tá feliz, assim, né? Com aquilo que faz. Exatamente, não se preenche, né? Diz assim, eu sou bem sucedido, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não me sinto preenchido. E quando você faz o planejamento, aumenta muito a chance, né? Não, você se sente, porque é aquela que eu tô fazendo o que eu devo, né? A sensação de que você tá no lugar certo, fazendo a coisa certa. E você sente, né? Quando você, depois você começa a fazer aquilo, você sente aquela, que tá fazendo a coisa certa, né? Tem essa sensação íntima, né? E isso dá ânimo. Nós somos falíveis, né? Nós que estamos... A gente pode falar uma coisa que talvez, eu achava que era e não era, fazer uma citação errada. Então, sintam-se à vontade para mandar o e-mail para a gente, né? E dizer, olha, nesse ponto aí vocês erraram. E nós vamos, é um compromisso nosso, né? No programa seguinte avisar, olha, eu falei isso, mas não era bem assim. Ou eu tentei falar uma coisa e determinada pessoa entendeu outra. Eu vou esclarecer porque eu não consegui me expressar bem. Ou eu falei que estava no livro dos Espíritos e não está na Gênese. Então, acho que isso é um ponto importante, né? Outra questão é sugestões. Nós estaremos analisando a sugestão. Você, ouvinte, poderá mandar sugestão sobre um programa. Eu queria escutar um programa sobre determinado assunto. Que esse assunto vai ser o problema, que vai girar toda a discussão em torno desse problema para fazer o programa, não é isso? Também tem dúvidas, né? Eles também podem estar mandando dúvidas, não só sugestões, né? Mas as dúvidas também sobre aconteceu, eu tive um sonho, ou algo, então tive uma visão, o que é que isso significa? Acordei, tinha um espírito, um homem de branco do meu lado olhando para mim, o que é que eu faço? Eu corro, eu grito. Tipo isso aí mesmo. Ótimo. E que mais? Assim, nós dentro do possível teremos vários convidados, né? Participando com a gente, conversando, dando sua contribuição aqui no programa. E no final nós sempre reservaremos em torno de 10 a 15 minutos para as mensagens dos amigos espirituais, né? Que trabalham conosco no Grupo Marcos, na verdade coordenam as atividades do Grupo Marcos, e também vocês vão ter a oportunidade de ouvir e também de mandar pergunta para eles, né? Em algum momento eles podem vir responder. Como ensina Kardec, o diálogo com os espíritos é algo natural, precisa ser feito com critério, com seriedade, mas é algo natural que todos nós podemos ter acesso desde que a gente estude e haja com seriedade. Mais alguma coisa, Daniel, para a gente que você queira colocar? Só complementando a parte da codificação, a gente tem que mencionar também duas obras importantes, que é as obras póstumas e a Revista Espírita, né? Que é um trabalho maravilhoso, muito aprofundado da visão de Kardec. Para quem quiser entender melhor Kardec, tem a Revista Espírita. E é isso. Também, quem quiser mandar e-mail, nosso e-mail é marcos@grupomarcos.com.br. E é isso aí, pessoal. E o nosso site? Nosso site é www.grupomarcos.com.br. Se você quiser dar uma passadinha para conhecer melhor o que é o grupo, é isso. Bem, pessoal, eu me despeço. Eu falei meu nome, eu sou Carlos Luiz, se eu não tiver falado no começo, mas eu vou sempre falar, enfim, é a maneira de se apresentar. Nosso programa será semanal, será postado no site todas as terças-feiras, né? Vocês vão ser convidados depois aos que gostarem a colaborar com o programa, ajudar a divulgar entre os amigos, a ajudar a divulgar com as suas listas de e-mails. Vai ter todo esse material para quem quiser nos auxiliar. E estamos aqui abertos a críticas, a sugestões, a textos, a experiências, para que a gente possa crescer. Nosso objetivo central é criar esse ambiente, né, virtual, mas também real, poderemos no futuro ter encontros, em que você se sinta num grupo de amigos que busca compreender a realidade espiritual, orientado por Allan Kardec acima de tudo e Jesus, obviamente. Então eu me despeço desejando uma feliz semana para você e que possamos nos encontrar na próxima semana. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Muita paz, muito amor e tudo de bom.